Saudações a todos. Saudações. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje vamos abordar o tema O Abominável Vício do Álcool. Uns instantes para observar o gráfico. Creio que aqui muitos de vocês já devem ter observado e analisado algo sobre esse tema. O primeiro ponto que quero levantar é: por que alguém necessita beber álcool? O álcool é uma substância nociva para o ser humano. Quando ingerido, ele entra na corrente sanguínea rapidamente e se inicia um processo de adormecimento. A pessoa perde o controle da sua máquina humana e seu espírito é encoberto por uma personalidade, o eu do álcool. Essa personalidade controla os pensamentos e ações. Já pararam para pensar que as pessoas que ingerem álcool praticamente agem com o mesmo perfil? Encontramos o chorão, o briguento, os escandalosos, que falam bobagem sem pensar, o palhaço, o galanteador. Todos esses perfis nós encontramos no mundo do vício do álcool. Este processo ocorre porque o álcool atua como um depressor do sistema nervoso central. Inicialmente, pode gerar uma sensação de euforia e desinibição, mas rapidamente compromete a coordenação motora, o raciocínio, a capacidade de julgamento. O uso contínuo leva à intoxicação, onde o organismo se torna dependente da substância para funcionar, para manifestar o eu do álcool. Samuel Aumveor, em sua obra Introdução à Gnosis, descreve a progressão desse vício em 3 estágios. A iniciação, quando a pessoa ingere pela primeira vez o álcool. A intoxicação, quando a pessoa passa a fazer uso constantemente desta bebida. E a morte, quando essa matéria não aguenta mais sustentar a vida. Como mencionado anteriormente, o espírito que habita na máquina humana vai sendo deixado de lado. E o álcool faz o seu trabalho do vício, enganando o julgamento, pois a pessoa se entrega a esse vício aos poucos. Geralmente as pessoas falam assim: é só uma dose. Ah, é só uma latinha. É só uma garrafa. A pessoa pensa que está no controle e que tem poder de decidir sobre o que é melhor para a sua vida, sobre o seu corpo, sobre sua mente, sobre o seu espírito. Quando deixamos que o eu do álcool governe nossas ações, tiramos a liberdade de expressão do nosso espírito. A Bíblia mesmo fala: não se pode servir a 2 senhores. Ou nós entregamos a nossa vida ao nosso espírito, ou entregamos, infelizmente, aos eus, aos vícios. Então, quem queres que governe tua vida, tua máquina humana? Os vícios, no geral, já trazem um prejuízo enorme para o desenvolvimento humano e espiritual. Quando associado a uma substância alucinógena, o prejuízo é ainda maior, por conta da dependência química.
A pessoa que se deixa levar pelo vício do álcool passa a satisfazê-lo, no início, aos poucos, até que toda a sua existência seja consumida, até que a pessoa se veja desencarnada e sem poder mais satisfazer seu vício. Quando uma pessoa está afundada em seu vício, ela vive e consome apenas estímulos de onde ela frequenta. Como o caso do gráfico. Observem os estímulos que estão sendo dispostos aqui. Vão gerar quais pensamentos? Vão gerar quais ações? Qual é o prejuízo que todo esse ambiente traz para a vida desta pessoa, para a existência dessa pessoa? Se ela frequenta um bar, serão esses estímulos que ela estará conectada, gerando as ações que emanam desse lugar: briga, irresponsabilidade, promiscuidade, desleixo com sua própria aparência e saúde, entre outras coisas. Esta conferência não tem o intuito de julgamento a essas pessoas. Esta conferência tem o intuito de auxiliar e esclarecer os pontos sobre o abominável vício do álcool e como ele degenera a existência humana. É importante salientar que quando uma pessoa decide sair do vício, ela necessita de uma ajuda e enfrentará um longo percurso. Se ela conseguir se desvencilhar desse vício, terá que viver em alerta constante e não permitir nenhuma recaída. Então agora nós vamos mudar o nosso cenário. Vamos sair desse ambiente danoso e vamos adentrar a um novo ambiente, a uma nova perspectiva. Muitas pessoas que estão no estado de embriaguez entram em igrejas buscando por auxílio. É o espírito dessas pessoas tentando realizar um trabalho de redirecionamento. Para as pessoas que acreditam nos anjos da guarda, é ele cuidando e tentando salvar a sua expressão humana. Muito triste ver o ser humano, que poderia se tornar uma grande expressão da criação divina, observem, né? Ser humano aqui degenerado, impedindo de expressar a sua expressão divina, mergulhado na angústia do vício do álcool, na sarjeta, mendigando, rejeitado por aqueles que um dia compartilharam uma existência em família. Nós já ouvimos várias histórias, já vemos até pessoas conhecidas a nós que não conseguem mais ter o convívio em família. Isso traz dor, sofrimento a todos, inclusive a esta pessoa. Pois quando uma pessoa adentra o vício, ela decide ter outra família. Ela escolhe conviver com outras pessoas. No caso do nosso estudo, é a família da Legião do Álcool. Por isso, todo cuidado é pouco. Não se deve ingerir nenhuma gota de álcool, muito menos possuir garrafas e outros recipientes que possuem bebidas alcoólicas em seu lar. Quantos lares foram destruídos, quantos filhos tomaram escondidos esta substância dentro de casa, porque tiveram curiosidade e acabaram se viciando ainda cedo. Quantos pais e mães de família
entregaram suas vidas ao vício do álcool. Quando nós observamos e analisamos um vício, um defeito psicológico, necessitamos ter a humildade de saber que todos nós somos falhos e que devemos estar em união plena com o nosso espírito, com o nosso íntimo, com o nosso Criador. Esta escola de meditação, Escola Templo Áureo Florescer, trabalha com os 3 fatores de revolução da consciência. 1. Morte psicológica. 2. Sexualidade superior. E 3. O sacrifício pela humanidade. Então, para este momento de análise do vício, nós estamos trabalhando a morte psicológica, a súplica à Mãe Divina e a libertação do vício. Observem o gráfico para compreender o que a imagem está ensinando. A mãe resgatando e retirando seus filhos do vício. A mãe que ora pelo seu filho, porque quer vê-lo bem, quer vê-lo caminhando para a frente, caminhando para a luz. Então agora eu convido que todos fechem os olhos e que façamos um pedido humilde com fé. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. É ela que nos escuta, é ela que escuta a nossa prece e intercede nossas orações junto ao Pai. Respiramos profundamente e repetimos. Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Sim, isto é um defeito. Quando nós não nos encontramos em estado pleno de alinhamento com o nosso ser, com o nosso Criador, não estamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Para nos libertarmos de todas as amarras do ego, os eus, necessitamos de humildade, pois o orgulho, as vaidades, os desejos nos levam a caminhos tortuosos. É importante que estejamos sóbrios, sem vícios, para que possamos refletir o que o nosso espírito veio expressar neste plano terrestre. Lembrando de fazer a petição à Mãe Divina de forma humilde e silenciosa. É íntimo. Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Isto para cada defeito que se apresenta diante de nós, quando observado, quando realizado em nossas ações, nós devemos repetir esta oração silenciosa à nossa querida Mãe Divina. Vamos observar o gráfico mais uma vez. Para adentrar em um novo mundo, quando nós nos libertamos dos vícios. A sexualidade superior e a superação dos vícios. Observem o gráfico. Outro ponto a ser levantado é a relação conjugal. A nossa sociedade é formada por famílias, por pessoas que decidem estar juntas. E assim,
criarem seus filhos. Algumas pessoas, algumas pesquisas já comprovaram que as mulheres atualmente têm consumido bebida alcoólica em grande quantidade. Outra pesquisa, pela graça do Criador, já comprovou que a nova geração de indivíduos, as gerações mais atuais, tem rejeitado fortemente o uso do álcool. Mas no caso das mulheres, as pesquisas alegam que essas mulheres são influenciadas por seus companheiros a beber ou influenciadas por uma falsa liberdade de comportamento contemporâneo, que quer igualar a mulher ao homem, que quer igualar os comportamentos errados que o homem, infelizmente, representa ou representou. Esse consumo, essa reflexão sobre o comportamento atual, leva muitas mulheres para o aprisionamento do vício do álcool, assim como muitos homens também se aprisionam nesse vício. Todas essas pessoas compartilham da mesma influência do vício, pois essas mesmas pessoas frequentam lugares onde a psique humana se direciona para a ingestão do álcool, como vemos nos gráficos anteriores e como vemos nesse gráfico. Mesmo ele escuro, mostra pessoas que estão enredadas, agarradas ao vício, a garrafas, a elementos, a bebidas alcoólicas. Em uma relação conjugal, aquilo que era uma união de amor começa a se transformar em brigas, ciúmes, separação. Esse é um dos resultados que estes casais podem experimentar. Outro exemplo são quando os dois indivíduos se afundam no vício, compartilhando o mesmo mal, consumindo o abominável álcool. Enganados por uma aparência que apresenta uma alegria disfarçada, que depois se transforma em ira, medo, angústia. Este é outro resultado desastroso desse vício. Existem outros ainda piores, que não quero registrar nessa conferência por serem extremamente maléficos para a sociedade. Muito triste ver a união de um casal ser destruída pelo vício. Mas, para que o casal comece a crescer, vamos analisar esta parte do gráfico. Para que um casal comece a se elevar espiritualmente, prosperar, é necessário entendimento. O amor só pode crescer com respeito mútuo e quando os dois, em comum acordo, olham para o mesmo objetivo. Isso não significa que cada um não possa se desenvolver em suas habilidades, em trabalho, material, né, o nosso trabalho que nos rende o sustento e também nos traz uma certa realização profissional. Mas aqui estamos falando que o casal deve estar em consonância em uma vida espiritual. Porque quando ocorre essa união espiritual, a vida material segue harmoniosa. Quando o ser humano não entende que ele é um espírito encarnado, ele não tem consciência da vida que existe,
e muito menos a consciência da vida nesta encarnação, independente se uma pessoa crê em uma existência ou mais, se ela crê em reencarnação ou não, independente disso. Um conceito usado aqui nessa escola é que a vida representa a criação do espírito no plano divino. Quando nós estamos na essência do amor de Deus, nós ganhamos uma vida. Ele cria o nosso espírito e isso é vida. Quando ela passa a se manifestar no plano terreno, dizemos que ela está existindo. Nós estamos existindo aqui nesse momento presente. Porque quando morremos, um dia nós vamos desencarnar, deixamos de existir nesse plano terreno. Mas a nossa vida espiritual continua nos planos da criação, continua perto do Criador. Feito essa explicação, voltemos para a união matrimonial. A vida espiritual que um casal, esposo e esposa, homem e mulher, devem realizar para o seu desenvolvimento. Do Éden foram expulsos como casal. Para o Éden, retornarão como um casal. A alegoria bíblica simbólica trata sobre a desobediência do ser humano referente ao ato sexual, sobre as energias criadoras e sustentadoras de toda a matéria. Esta energia maravilhosa é capaz de criar um novo indivíduo, um novo corpo físico, para que um espírito habite. O sêmen não pode ser expulso do corpo humano. Quando o homem expulsa o sêmen de seu corpo, ele está jogando fora sua semente, sua energia sagrada. Este pecado mostrado nesta alegoria, este é o pecado mostrado nesta alegoria. Por isso, os dois são expulsos do paraíso. A mulher que está em um matrimônio perfeito é a orientadora do seu esposo e guardiã para que essa expulsão do sêmen não ocorra. Isto é chamado de sexualidade superior, quando o casal preserva suas energias sexuais sem mácula. Para isto, durante o ato sexual, o casal deve manter a atenção em seus corpos, respirando profundamente, movimentando suas energias sexuais até que a libido seja transmutada. Os movimentos são suaves. Todo o amor deve ser expressado pelo casal, sempre mantendo a atenção, o respeito um para com o outro na sexualidade superior. O homem jamais expulsa seu sêmen. O homem mantém o seu sêmen dentro do corpo, de seu corpo. O amor só aumenta a ligação conjugal. Então esta relação é fortalecida e o casal tem força física e espiritual para cumprir a sua existência com êxito. Ele vai ter forças para eliminar os defeitos psicológicos que ainda possui, porque são vários. Muitas pessoas conhecem esses defeitos como estados capitais. E eles podem ter diferentes níveis de expressão. Um defeito pode aparecer muito mais do que o outro em um determinado momento. Então é importante que todos nós devemos estar atentos ao nosso desenvolvimento espiritual e à manifestação. Se o espírito não está se manifestando, quem está? É algum ego? Algum defeito? O que está incomodando
a sua existência, está atrapalhando em você ter o amor ao próximo. Amor ao próximo é respeito. Então o casal, ele ganha forças para subir até o Criador, aqui representado pela chama da vida. Em várias partes e ensinamentos, Deus é representado pelo fogo, porque representa a vida. Essa relação com o nosso próprio corpo físico. Quando nós estamos vivos, nosso coração bate, o nosso corpo é quente. Mas quando este espírito deixa esse corpo, ele passa a expressar calor. Ele não pode mais expressar amor e nem vida. Quando nós elevamos o nosso espírito, nós vamos realizar aquilo que Jesus nos ensinou. Este é o segundo fator de revolução da consciência. Perdão, este é o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade, a entrega dos três fatores de revolução da consciência, de forma gratuita, sem jamais cobrar pelo que é sagrado, com respeito, amor e responsabilidade, para que todo aquele que queira possa iniciar, progredir sua jornada em direção ao Pai, construir o religare, a ligação com o íntimo, a ligação com o Pai. Uns instantes para observar o gráfico. O sacrifício pela humanidade e a mudança de comportamento. Esses três fatores de revolução da consciência tratam desta mudança de comportamento, o desenvolver, o desabrochar do amor dentro de nós. Primeiro, o amor por nós, quando nós decidimos mudar o nosso comportamento para melhor. Segundo, amor, o nosso companheiro, a pessoa que vai estar junto a nós. E o terceiro amor, a Deus, quando nós aprendemos a cuidar do nosso semelhante como um todo, como uma humanidade. Quando nós decidimos cuidar dos nossos irmãos de forma humilde e consciente. Para aqueles que assistiram à conferência e compreenderam a importância de se manterem afastados de qualquer quantidade de ingestão do álcool, primeiro é necessário materializarem isso em sua vida. As diferenças de atitudes e comportamentos são nítidas, principalmente quando passamos a fazer a morte psicológica. Vamos eliminando os defeitos que anteriormente expressamos, para depois ensinar o próximo com o exemplo que nenhum ser humano necessita ingerir álcool para ser feliz. Para ser feliz, o ser humano precisa construir uma sociedade justa. É necessário trabalho íntimo, respiração profunda, porque quando respiramos profundamente, nós lembramos do fôlego da vida, quando o Criador soprou as narinas de um boneco de barro. Essas alegorias, elas não são apenas simbólicas, elas são reais. Quando nós damos sentido a elas, quando nós entendemos que quando nós respiramos, é a graça do Criador que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Sem a respiração, nós não existimos. Estamos mortos. O mesmo acontece para a espiritualidade. Nós precisamos vivê-la, respirá-la. Ela precisa adentrar por nosso corpo.
Para ser feliz, nós necessitamos de oração, necessitamos de meditação para nos afastar de todas essas influências que a humanidade, infelizmente, construiu. Influências de baixo valor. Para que nós possamos construir referências de valores elevados, é necessário meditação e oração. Lembrar do nosso Criador. Lembrar que necessitamos existir e realizar um trabalho espiritual de desenvolvimento do nosso próprio ser, do nosso próprio íntimo e um desenvolvimento para esta sociedade. Querer bem aos demais e servir ao Criador com fé. Tudo isso traz paz ao coração e a pessoa será feliz em seu matrimônio, em seu trabalho material, em sua família, com os amigos e sociedade, livre de qualquer tipo de vício. A prática desta conferência, que deve ser realizada todos os dias, é a meditação para o ser, a meditação para o íntimo. Esta meditação visa fortalecer a essência. Sentado em um lugar tranquilo, deve-se respirar profundamente, buscando sentir as batidas do seu coração. No primeiro momento, algumas pessoas podem ter dificuldades em escutar o seu coração, em sentir e perceber. Então, coloque a mão no seu peito e sinta as batidas do seu coração. Deve sentir alegria pelo simples fato de estar existindo, de ter a oportunidade de expressar o seu ser, de viver uma experiência humana. Encher o coração de alegria e amor. Deve-se fazer essa meditação todos os dias, até que essa essência, que é a essência do seu ser, seja fortalecida, respirando profundamente, trazendo relaxamento e paz ao seu coração, dominando os instintos materiais, os instintos da mente que quer estar ocupada e preocupada constantemente com bobagens. Obrigada a todos pela atenção e paciência em ouvir estas palavras. Todo o aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.